Olá, hoje nós vamos iniciar o último tema da unidade 1, que é férias. A unidade 1, como vocês já sabem, trata da duração do trabalho e as férias consistem em um período de descanso anual remunerado, como vocês bem sabem. Nas férias, nós temos a interrupção do contrato de emprego ou do contrato de trabalho, como vocês também já sabem, porque vimos isso no direito do trabalho 1. Como se trata de um período de interrupção, nós não teremos a obrigação principal do empregado, que é a prestação laborativa, mas nós teremos a principal obrigação do empregador, que é pagar. Então, sendo as férias descanso anual remunerado, obviamente haverá a indisponibilidade da prestação laborativa, que é da essência da interrupção, com pagamento. Outra característica importante é o seu caráter imperativo de indisponibilidade. O empregado, ainda que queira, ainda que precise, ainda que insista, há casos, ele não pode dispor do período de férias porque historicamente consagrado como norma de saúde e segurança do trabalhador. Vocês sabem, alunos também precisam de férias. E trata-se de uma garantia de rigidez mental e física da pessoa ter um período de descanso. Né? E esse período de descanso, obviamente, se presta a outras importantes realizações da pessoa. Né? A inserção comunitária, a inserção familiar, a inserção política, o lazer. Então, é um período relevante e gravado com imperatividade e indisponibilidade. Também é importante a anualidade da ocorrência, porque senão não tem sentido, né? Em todo ano, nós temos que ter férias, pelo menos durante 30 dias, como veremos na norma seletista e também decorrente de direito constitucional. Vamos ver na CLT o chamado período aquisitivo do direito das férias e sua duração. A pergunta simples é: como é que o empregado adquire o direito às férias? Nesse caso, as regras são expressas no âmbito seletista, artigos 130 e 131. No âmbito doméstico, nós temos artigos 17 e 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Vamos iniciar pela regra seletista do artigo 130 caput, que trata basicamente do período aquisitivo. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Antes de vermos a proporção, vamos tratar da noção básica de período aquisitivo. É simples, nós vamos contar cada período aquisitivo do contrato a partir do momento da admissão. Então, se o empregado foi admitido no dia 4 de janeiro de 2019, no dia 3 de janeiro de 2020, ele completa 12 meses de trabalho e adquire direito às férias. Então, esse será nosso período aquisitivo número 1. Obviamente, no dia 4 de janeiro de 2020, ele inicia o próximo período aquisitivo, que vai até 3 de janeiro de 2021. E aí nós teremos nosso período aquisitivo número 2 e assim sucessivamente. A cada 12 meses de contrato, nós contaremos um período aquisitivo. O marco inicial será a data da admissão do empregado. Bom, ele terá direito, nos termos do artigo 130 da CLT, a 30 dias corridos, mas agora a regra mudou, mas como regra geral, 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Faltas injustificadas.
Então, se o empregado faltar até 5 vezes, injustificadamente, ele manterá o direito aos 30 dias de férias. Esse é o inciso 1 do artigo 130. Inciso 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas injustificadas. Na remota hipótese de o empregado que tiver entre 6 e 14 faltas em um ano, faltas injustificadas, manter seu contrato de trabalho. Seguindo, 18 dias, quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias, quando houver tido de 24 a 32 faltas, lembrando, faltas injustificadas. Agora pense, o cidadão tem 32 faltas injustificadas num ano, não foi dispensado, não foi mandado embora, tem 12 dias de férias. Tá bom para ele, né? Bom, vejam que não se trata de um desconto de dias faltados, e sim uma proporcionalidade fixada por lei. Não há uma relação direta entre o número de faltas, vocês viram aí, injustificadas, e a quantidade de dias de férias. Não há uma relação direta. Faltei 6 vezes, perdi 6 dias. Não há essa relação direta. Há uma proporcionalidade. Não há necessariamente uma relação direta. Menos dias, menos exatamente o mesmo dia, menos de faltas. A regra do parágrafo 1º do artigo 130, que vocês vão ver aí na CLT de vocês. Muito bem. O artigo 131 traz o rol das faltas justificadas. Ou seja, se as faltas estão justificadas, nos termos do artigo 131, principalmente inciso 1, que nos remete ao artigo 473 da CLT, que vocês já viram no Direito do Trabalho 1, se o empregado justifica a falta, não há efeito nenhum decorrente daquela falta. Ele recebe o dia trabalhado, como nós também já vimos aqui, não perde repouso semanal remunerado e não há o cômputo dessa falta para efeito da proporcionalidade do artigo 130. Faltas justificadas não implicam em redução do período de férias. E as justificativas estão no artigo 131, combinado com o artigo 473 da CLT. No âmbito doméstico, essa é a regra geral do artigo 17, mas há uma especificidade, para mim, inconstitucional, do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 150, que vocês vão ver aí na lei que vocês têm acesso. Vejam, essa proporcionalidade também havia na CLT, ou melhor, essa proporcionalidade das férias com o tempo parcial também havia na CLT, e isso foi alterado. O que é que diz? Eu não vou ler a regra aqui porque vocês têm acesso, mas quanto menor a semana de trabalho, lembrem-se do tempo parcial, quanto menor a semana de trabalho, menos período de férias, ou menos dias no período de férias haverá para o trabalhador. Isso é impróprio, para mim é inconstitucional, mas ainda está previsto está prevista essa exceção, essa particularidade na Lei de Emprego Doméstico. Depois também vejam aí as súmulas 46 e 89, que tratam de ausências justificadas nos termos do que eu já disse aqui. Muito bem, então o empregado adquire o direito às férias após 12 meses ou a cada 12 meses de contrato. Depois ele tem tantos dias quantos forem aqueles previstos nos incisos do artigo 130, normalmente são 30 dias.
E depois de adquirido o direito, calculado, ou melhor, aplicado pelo empregador a proporção do artigo 130, normalmente, inciso 1, 30 dias, passa o empregador a ter o direito de escolher o período concessivo. Vamos lá, período aquisitivo, eu adquiri o direito às férias porque trabalhei 12 meses. Sei quantos dias são em razão da regra do artigo 130. Agora, o patrão, como regra geral, vai escolher quando conceder minhas férias. Eu adquiri meu direito no dia 3 de janeiro de 2020. Quando o empregador deve conceder? Artigo 134 trata do período concessivo. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, e isso aqui foi flexibilizado pela reforma trabalhista, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então tá fácil. Eu adquiri o meu direito em 3 de janeiro de 2020. Então o empregador tem 12 meses, marco inicial 3 de janeiro, marco final 2 de janeiro de 2021, para conceder integralmente nesse lapso temporal as minhas férias. Bom, o empregador, como regra geral, escolhe. Vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, setembro. Ele escolhe quando, desde que dentro do período concessivo. Então, percebam, para cada período aquisitivo corresponderá um período concessivo. O período aquisitivo número 1 terá o período concessivo número 1. Período aquisitivo número 1, 12 meses contados da admissão. Período concessivo número 1, contado dos 12 meses da data que eu adquiri meu direito às férias. Bom, hoje, com a reforma trabalhista, esse período que era um só pode ser parcelado na forma do parágrafo 1º do artigo 134. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Esse foi um dos problemas da reforma trabalhista para o empregado. Por quê? Porque essa história de desde que haja concordância do empregado, que está na regra, ela é falaciosa, como todo mundo sabe. Porque numa relação subordinada, numa relação muitas vezes de vulnerabilidade, numa relação marcada também muitas vezes pela dependência, premido pelo medo do desemprego, porque ninguém tem emprego garantido, ou melhor, a maioria não tem emprego garantido nesse país, o empregado não pode discordar, no plano dos fatos, do parcelamento das suas férias. Vamos pensar, o empregador vê lá, fulano adquiriu o direito às férias. Então eu tenho 12 meses para conceder. Vou conceder em agosto. Beleza. É o normal, antes da reforma, conceder em agosto. O empregado chega, ou melhor, o empregador chama o empregado e diz o seguinte, olha, esse ano eu vou parcelar suas férias em 2 períodos, ou em 3 períodos. Uma parte em agosto, outra parte em outubro, outra parte em novembro, por exemplo. Você concorda, senhor empregado? Ah, não, senhor, não concordo não, porque todo ano eu tiro um mês para visitar minha família que mora longe. Ah, então tá. Então o senhor não vai ter férias, porque se você não concorda comigo, o senhor não precisa trabalhar aqui para mim mais, o senhor está dispensado. Na prática, isso acontece. E o que o empregado diz, então?
Ah, só vai parcelar minhas férias? Muito bem, parceladas estão. Então, essa história de desde que haja concordância do empregado, nós sabemos que ela é falaciosa. Pois bem, está prevista na regra agora a possibilidade de ajuste de parcelamento das férias em até 3 períodos. Há situações em que o empregador não concede férias. O empregado simplesmente não tem férias, trabalha direto. Ele é o único no setor, ele é imprescindível, ou o empregado mesmo não quer, ele quer o dinheiro e não as férias. Tudo isso é ilegal. É um ilícito trabalhista contratual grave. Mas acontece, né, gente? O descumprimento é da essência, infelizmente, prática do direito do trabalho. E aí o que acontece? Artigo 137, ou melhor, o que deveria acontecer? Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, ou seja, fora do período concessivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Nunca vi empregador pagar isso no contrato. Sempre vejo ele pagando na justiça. O empregador não vai se impor uma pena, normalmente, uma punição. Olha, eu vou me punir aqui porque eu perdi a data do período concessivo e concedi fora do período concessivo. Nunca vi. Mas na justiça ele paga. Paga se concedeu fora do período concessivo. Então você faz um desenhozinho aí à mão aí no seu caderno, desenha uma linha do período aquisitivo, uma linha do período concessivo, coloca a data de início e fim das férias e vê se está dentro ou se está fora. É relativamente simples isso. A súmula 81 do TST, nesse sentido, os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Como eu disse, desde que dentro do período concessivo, ou seja, nos 12 meses que seguem ao período aquisitivo, o empregador tem que escolher o melhor momento para conceder as férias de cada empregado, com apenas exceções pontuais do direito de coincidência do artigo 136 da CLT. A regra geral, a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador, e a exceção do direito de coincidência, parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Esse primeiro direito de coincidência tem um problema. Num primeiro momento, quem diz se resulta ou não prejuízo para o serviço é o empregador. Então, ele tem como também influenciar o direito de coincidência. A segunda situação do parágrafo 2º é mais objetiva. O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Então, são essas duas situações que geram a escolha do empregado. Ou seja, o empregador tem uma limitação na escolha do período concessivo. Então é isso, deem uma olhada na doutrina, eu acho que esse conteúdo inicial das férias vocês podem estudar tranquilamente pela doutrina, e na próxima aula nós terminaremos o tema das férias e também o tema da duração do trabalho. Um abraço, até breve.